Bem, a palestra de hoje será feita por Luiz Guimarães. O tema é paz, amor, família e deveres. Para iniciarmos os nossos trabalhos, começamos por uma prece inicial. Pedimos a todos que fiquem conectados e, como já falei antes, aproveitem todos os fluidos que serão passados aqui. Agradecemos a Deus, a toda a equipe espiritual da casa, ao nosso mentor, pela oportunidade de estarmos aqui para mais um dia de esclarecimentos, porque o tratamento todo é importante, mas a parte do esclarecimento que se dá na hora da palestra é extremamente importante. Então, agradecemos por todo esse momento, pedimos a Deus que tudo transcorra na paz, que Deus ilumine Luiz Guimarães para que todas as suas palavras sejam bem entendidas por todos que aqui estão. E dessa forma, vamos iniciar os trabalhos passando a palavra para Luiz. Assim seja. Boa noite, é um prazer estar com vocês mais uma vez, desta feita, do lado de cá, com o desafio de trazer alguma informação para vocês. Nosso trabalho, estamos ainda no mês das mães, e trouxemos esse trabalho que envolve a família, os deveres dos pais, envolvido no amor, onde esse trabalho de família e deveres dos pais deve estar envolvido com o amor, para que se realize o melhor possível no trabalho. Inicialmente, consideremos que nós somos seres sociais. Então, vamos, a partir de sermos sociais, vamos ao nascimento, o convívio na família, até depois essa criatura se integrar ao meio social. O homem, enquanto ser social, partilha uma herança genética que o define como ser humano. A nossa estrutura cerebral permite-nos desenvolver a linguagem e interpretar os estímulos provenientes do meio. Aqui nós deduzimos que a sociedade pode influenciar o ser humano, mas nós também influenciamos a sociedade, porque somos uma célula da sociedade. Célula da família, e a família vai à sociedade, cada um de nós que chega com o seu entendimento, com a sua proposta. Está na capacidade do ser humano adaptar-se ao meio e transmitir às gerações seguintes as suas conquistas. Essa é a nossa memória atávica. As gerações vão repetindo as práticas dos seus ancestrais. Isso vai chegando de tataravô para avô e vai seguindo. E nós vamos também formando, na nossa vivência, na nossa época de vivência, também estruturas para herdarmos também para os nossos filhos, netos e bisnetos. É na sua potencialidade de aprender que reside a linha que distingue o ser humano do animal. Por sermos seres racionais, é o diferencial. Nós temos a inteligência. O espírito é o ser inteligente da criação. Os animais têm uma inteligência rudimentar, que a gente observa e acredita que isso é fato. Mas o ser humano é aquele que planeja, que faz todo o arcabouço do seu trabalho através do pensamento e depois da ação. O homem só se realiza como pessoa na relação com os outros. Relação essa que tem vários níveis e assume múltiplas formas. Universalidade, sociabilidade e intimidade. O relacionamento do ser humano, eu diria que é imperioso. Nenhum de nós pode viver só. A partir do nascimento, apesar de ser
a criatura inteligente que Deus criou, nós precisamos de ajuda. Os animais se resolvem, mas o ser humano, alguém que está junto para ajudar. Para mostrar que logo dali, do início, nós precisamos dos outros. A universalidade é a relação que nós temos individual ou em grupo com outros grupos, para que possamos trocar ideias, informações, aprendizados de um modo geral. Esse intercâmbio nos dá um crescimento. Estamos aqui para desenvolver por experiências. Comum a todo o planeta ou universo, sem distinção de raça, cor, etnia ou religião. Ele é unidade e plural. Ao interagir com a sociedade, trata-se de um processo holístico, ou seja, fenômeno global sem fronteiras geográficas ou sociais. Deus não criou fronteiras. Jesus, governador do planeta, não criou fronteiras entre os homens, mas os homens, pelo seu egoísmo, foi criando fronteiras, países, e hoje em dia cada um vive no seu recanto, almejando, digamos, invejando o recanto do outro. Mas Deus não criou isso. A sociabilidade é a capacidade do ser se envolver com a sociedade. Vejamos, a pessoa ser sociável, ou seja, aquela que, de maneira natural, tende a conviver em sociedade, como também aquele indivíduo amável, gentil, que se relaciona bem com todas as pessoas. Não é comum que todos se relacionem bem, porque como somos espíritos e somos identidade própria, cada cabeça é um mundo. Basta ter duas pessoas para que já pode haver divergência, porque são pensamentos diferentes, mas não quer dizer que isso seja discórdia. Pode discordar da opinião, mas não que gere discórdia. Gera discórdia quando o indivíduo não recua, não entende o parecer do outro. A intimidade. Observe que aqui tem um grupo reunido e essa aqui está à parte. Todos nós temos um momento de intimidade, reunião própria da família, ou de entidades que se reúnem, digamos, de certa forma, isolados, porque não é para todos participarem, porque não é de interesse de todos. Esse é o momento de intimidade do ser humano. Íntimo, do latim íntimos, diz aquilo que pertence ou que é relativo à intimidade. Este conceito refere-se a um espaço que o indivíduo reserva para um grupo reduzido de pessoas, como a sua família, amigos, grupos sociais de ciência, congressos de odontologia, de engenharia, só vai aquele que está naquele ramo, não é para todos. Família, um projeto de Deus. Se não fosse um projeto de Deus, nós não nasceríamos na nossa família. Nós seríamos como os animais em qualquer lugar. Então, é um projeto divino. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Gênesis 9:7. Então, já está na Gênesis que nós precisamos viver, nascer, viver e dominar a terra, cultivar a terra. Conceito de família: filosófico, social, jurídico e religioso. Filosófico social. Herbert Spencer, filósofo inglês, foi o principal representante do evolucionismo nas ciências humanas. Ele nos diz: considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. A família é a célula do tecido social. É uma definição muito própria, muito justa. Auguste Comte, pensador francês e pai do positivismo, ele diz que acreditava ser possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios das ciências exatas e biológicas. O conhecimento científico era a única forma de conhecimento válido. Esse era o conceito dele. Então, para entrar no campo da sociologia, não pode descartar a parte da ciência.
Então, ele tinha essa visão que o conhecimento válido, verdadeiro, é aquele que estaria atrelado à ciência, a fatos comprovados. Aqui já funciona a família. Agora, nós temos aqui Max Weber, foi um importante sociólogo e destacado economista alemão, e Friedrich Engels, filósofo e político alemão. Ambos consideraram a família como o primeiro grupo histórico, a primeira forma de integração humana. Também uma definição justa e verdadeira. A família agrega aquele grupo que convive no mesmo ambiente e depois aquele grupo, diríamos, exporta para viver na sociedade, conviver com outros grupos. O aspecto jurídico. O marco principal para os fins de estudo da evolução da família é o direito de família romano, que deu a ela estrutura inconfundível, tornando-se unidade jurídica, econômica e religiosa, fundada na autoridade soberana de um chefe. Gomes, Direito de Família, desse livro. Então, sempre tem que haver uma liderança. O chefe de família, alguém tem que liderar, qualquer que seja o grupo. Um grupo só disperso, só com vontade não funciona. Tem que ter um líder para tratar as estratégias de ação e com combinação de todos, né? Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. E não é a mesma coisa, casa e lar são distintos. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um dos mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Essa é a família natural. Essa é a família que, desde que o homem existe, ela existe. Hoje, já se considera a família com um âmbito mais avançado, um grupo que se reúne, e muitas vezes tem grupos que não são de família, mas vivem como família, vivem harmonicamente como se fora uma família. Então, a visão de hoje já é um pouco mais elástica para isso. O religioso, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Honrai vosso pai e vossa mãe. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Espíritos simpáticos. Nas famílias acontece aqueles que são mais afins, são mais ligados. Independente de família, mesmo na sociedade, tem pessoas que são mais ligadas do que outras. Mas, temos adiante. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias geralmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Aí é que está. Nem todos na mesma família se dão bem, não interagem bem. São arestas do passado e, pela providência divina, reencarnam naquele mesmo local para conviverem e resolver esses problemas de gerações anteriores, e de encarnações anteriores. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Por quê? Porque é lá que nós nascemos. É o ancoradouro inicial. O bebê navega nas águas que Deus criou e nasce na família, e ali é que é o primeiro contato social dele. Como ser político, ele chora, negociando, ou me dá uma chupeta ou não paro de gritar. É o ser político já de nascença. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Quando há alguma coisa de dissonância, de discrepância,
são coisas que o pretérito passado nos traz para que nós convivamos com aquela diferença. Isso é no livro Vida e Sexo, de Chico Xavier, por Emmanuel. O templo doméstico é uma bênção do céu na terra, porque dentro dele é possível realizar o verdadeiro trabalho de santificação. Aí temos o valioso passadiço da alma, em trânsito para as esferas superiores. Obviamente que, a princípio, ninguém vai pensar em santificação, né? Nós temos que passar por muitas experiências, muitas encarnações, para almejarmos um dia uma plenitude espiritual, que ainda está muito longe para nós. Esse é do livro Fé, Paz e Amor, de Chico Xavier. Conviver em família é um desafio diário para experimentarmos as diferenças. É um desafio diário, onde a gente precisa praticar o melhor de nós, na família, para tentarmos aplicar essa experiência esta família, na sociedade. Aqui está uma discussão onde ninguém se entende. Não há consenso, porque não há bom senso. Então, a terra é a escola, dádiva divina que nos oportuniza o burilamento das arestas pretéritas. E aqui está uma prova que estão passando. Cada um ali diz uma coisa e ninguém entende nada. Então, vamos abolir esse tipo de conduta e partir para um convívio fraterno, um convívio de bom senso, de acordo, de concordância. Livro dos Espíritos, questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Está aí o homem como obrigatoriamente ser social, para se ajudar, trocar informações. Nenhum indivíduo progride sozinho. Não tem como, ele não tem parâmetros para fazer melhor. Ele não tem como se correlacionar e ele se mantém estagnado. Família humana. Um lar feliz e uma família forte não acontece por acaso. É necessário muito trabalho de todas as partes para funcionar. Esse muito trabalho é a renúncia de cada um, a compreensão, entender as dificuldades do outro, mas isso é muito difícil, ainda está longe de ser concretizado em sua plenitude. Mas, por ser difícil, não vamos lutar para conseguir. Cada pessoa possui talentos diferentes que juntos se completam. Maridos, esposas e filhos. Cada um com o seu entendimento, com a sua história espiritual, porque nós somos espíritos antigos e temos cada um vivências diferentes. Então, essas diferenças é que vamos conviver para que haja troca de informações e que haja o crescimento coletivo. Um lar. Família é um grupo de pessoas com defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direitos e deveres, limites, enfim, que aprendam a amar. Difícil, né? Só esse elenco de coisas aí. Mas não vamos nos preocupar com a quantidade. Vamos pensar cada um desses e procurar trabalhar. É assim que a gente progride. Lá não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Lá não é residência, não é casa. É algo muito mais superior, que envolve toda a fraternidade entre os que lá residem. Não é somente o aspecto físico, não. É o envolvimento de cada um, o interior de cada um, digamos, em convivência fraterna. Isso aqui é lar. Quem nos diz isso é André Luiz.
Família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19. Aqui, nós podemos dizer que todos nós somos da família de Deus, porque a primeira família é de Deus. A consanguínea é depois. E vamos adiante que vai ter uma explicação sobre isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Então, cada um de nós, quando nasce num seio familiar, não é por acaso, é por necessidade de conviver com todos aqueles que estão ali. Uns difíceis, outros mais ou menos, outros melhores, mas faz parte do nosso processo reencarnatório. O Livro dos Espíritos, Lei da Sociedade e Laços de Família, questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Como seria a sociedade se cada um fosse desleixado e sem preocupação com os laços de família? O que é que seria? Uma recrudescência do egoísmo, que aquele que vive somente para si, ele está plenamente exercitando o egoísmo. E por trás disso tudo, o orgulho, já vai outras mazelas. Livro dos Espíritos, capítulo 4. Parentesco e filiação. Questão 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com os fazeres anteriores à existência atual. Isso é contestado logo em seguida. Ela os distende, não os destrói. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se espírito a quem tenhais estado presos pelo laço de consanguinidade. Então, nós poderemos estar convivendo hoje com parentes de outras encarnações, ou alguém que nós escravizamos estão aqui para ver como é que nós nos conduzimos. Então, isso tudo faz parte do planejamento reencarnatório para que nós possamos cumprir o que prometemos. Ter um lar para ir é o que eu estou enxergando? Quem cobriu aqui? Ter alguém para amar é família. Ter os dois é uma bênção. Então, quem tem um lar para ir e ter família, tendo os dois é uma bênção que Deus dá. Como é bom ter em quem se apoiar nas horas em que estamos quebrados. Isso acontece muito. Mas, apesar de o assunto ser família, não é raro que as pessoas, às vezes, tenham um amparo com um amigo do que com a família. Muitas vezes são expurgados e um colega ou uma colega que acolhe aquela criatura que a família rejeitou. Isso acontece. Família é um reino de mimos antes de provas severas. É o grupo em que redimimos nossas faltas de outras eras. Jesus Gonçalves. No livro Sementes de Luz. Aqui nós temos, lar é um canteiro fértil para semearmos a caridade. Então, o nosso aprendizado inicial, a nossa reforma interior, quando temos consciência disso, deve partir do lar. É ali que a gente tem um convívio diário e é preciso a gente trabalhar essa reforma interior. Numa casa nascem muitas lágrimas. No lar plantam-se sorrisos. Esse é o lar ideal para que a humanidade possa caminhar com menos sofrimento para o planeta de regeneração.
Amor, que é o segundo item. Conceito de amor. Filosófico, religioso. O filosófico. Erich Fromm, psicanalista, sociólogo e pensador alemão, diz: o amor é uma atividade, não um afeto passivo. É um ato de firmeza, não de fraqueza. É propriamente dar e não receber. Afeto passivo não é um afeto passivo. Adiante eu vou comentar sobre isso. Sófocles, que nasceu antes de Cristo, dramaturgo da Grécia Antiga, disse: o amor tem um poder de libertação inigualável. Ele remove a dor e nos faz voar. Uma palavra nos liberta de todo o peso e toda a dor da vida. Essa palavra é amor. Imaginemos alguém que cultive o ódio e a vingança, o rancor e outros sentimentos inferiores. Essas criaturas estão algemadas, aprisionadas 24 horas por dia, pensando no seu algoz. Deixa a sua vida de lado e faz o planejamento de perseguição, de vingança, está algemado. Está deixando de viver a sua vida para buscar a vingança no outro. Religioso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 8 e 9. A lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Veja que definição. Instintos elevados. É quando nós vamos nos elevando, nos depurando das nossas mazelas, vamos melhorando os sentimentos, e o coração vai se abrandando e a gente vai galgando degraus de evolução. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, a finalidade das nossas existências é essa: progredir. Progredir, evoluir. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Essa centelha divina está em todos nós. Só falta eclodir. Ela tem que sair do nosso interior para que nós possamos, como disse Jesus, que brilhe a vossa luz. Quando a nossa luz brilha, outros também receberão essa luminosidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 6. A caridade segundo Paulo. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Então, a caridade foi escolhida como a mais nobre das virtudes. Vamos ver. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, porque independe de toda crença particular. Caridade é um sentimento que vem do interior. Ninguém precisa nem saber que você está praticando a caridade, mas você sente que está fazendo. Chico Xavier nos disse: se Allan Kardec tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Caridade e amor têm um diferencial. Elas se integram, mas existe algo que diferencia. Aqui está. Amor como uma dimensão passiva involuntária. O que é que eu digo com isso? Ninguém vai dizer, amanhã vou amar fulano. É um sentimento. Mas você não diz, vou amar fulano. Mas você diz, amanhã vou visitar o Hospital do Câncer. Ou seja, você vai ter atitude
E caridade, vocês vão ver. A caridade pede atitude, é uma dimensão ativa, voluntária. Como ela é voluntária e ativa, essa energia vai nos envolver nesse sentimento involuntário e vai nos criar um círculo virtuoso. Essa energia vai se propagando e o sentimento que estava passivo se torna ativo, um círculo virtuoso. Mundo espírita, caridade e amor. Aqui nós temos o nosso globo terrestre, nós estamos habitando ele, mas ele está estático. Nós sabemos que a Terra se move, mas ela está adormecida, porque o amor está ali em nós, ainda latente. O amor é abstrato, pacífico, harmonioso, sentimento em potencial. Mas, quando nós exercitamos a caridade, onde o amor está implícito, a Terra se mobiliza, essa energia se espraia, porque nós tomamos uma atitude e aqui nós vamos caminhar para o mundo de regeneração com muito mais efetividade, com muito mais vigor, porque estamos trabalhando para isso. A caridade é a dinâmica do amor que vivifica esse sentimento sublime abrigado em nossos corações. Aqui está um exemplo da caridade, o bom samaritano. A criatura na estrada foi assaltada, foi, digamos, espancada, e passa o sacerdote, olha, nada faz, o levita nada faz. Podem ter tido até uma compaixão, mas não tiveram atitude. Mas o samaritano passou, teve piedade, teve compaixão, teve sentimento puro e foi acudir aquele pobre que estava ali assaltado e espoliado. Isso é de Chico Xavier, Lázaro redivivo. Então, aí a caridade foi mostrando a dinâmica da caridade. Os outros podem ter tido o melhor sentimento de amor, mas não exercitaram o que o pobre precisava. Deveres dos pais: social, jurídico e religioso. Social. A família sendo a mais importante instituição existente, porque ela é constituída para fazer nascer, criar e educar o ser humano. Veja a importância da paternidade e da maternidade. É um ser que chega para nós direcionarmos a vida dele. É uma responsabilidade que nem todos têm. Pais e filhos, uma relação complexa. Por quê? Porque são mundos diferentes, idades espirituais diferentes, sentimentos. Então, cada um tem sua individualidade e é preciso que haja um diálogo para uma convivência fraterna e que haja um bom senso nessa relação. Se os pais não educam, a sociedade se encarrega de fazê-lo. E a sociedade não vai ter amor de pai nem amor de mãe. A sociedade vai exigir. Então, o afeto para com os filhos, o amor, não é fazer o que os filhos querem. É fazer o que deve ser feito. Saber dizer não. No lar, recebemos as primeiras lições, as primeiras tristezas e as primeiras alegrias. É preciso saber dizer não. Que o bichinho vai chorar, deixa chorar. É melhor do que depois estar chorando na polícia futuramente. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios. Então, quando existe uma raiz boa, a árvore frutifica. Então, temos que cuidar da criança como uma semente que nós vamos preservar da melhor forma para que ela cresça com honestidade, com respeito, com os princípios da sociedade. Fatores essenciais da educação: amor, exemplos e limites. Tem que haver limites.
Ensinar pelas atitudes e exemplos. Criança, pegar pela mão, encaminhar. Em tudo imita. Somos como espelhos. A criança imita os adultos. Então, nós temos que ser exemplos. Caminhar, jornada espiritual, oração, religiosidade, comunhão com Deus. Andar, estilo de vida, caráter, fraternidade, justiça, amor e caridade. Esse é um elenco de fatores, dentre outros, que são obrigações dos pais, em todos os níveis, mas falta conhecimento de tudo isso. A educação visa fazer aflorar todas as experiências úteis do indivíduo e atenuar o perdão. E atenuar todas as tendências viciosas que trouxe do passado. Educar é transformar. Então, nós trazemos um arquivo confidencial do passado nosso e chegamos aqui para fazer a mesma coisa. Os pais é que vão corrigir os rumos. Isso não pode, isso não deve, explicar por quê. Educação espírita. Instrução é apenas informação, educação é muito mais. É crescimento interior, é expansão na horizontal e na vertical. Veja aqui a definição. Educar é mais difícil porque você vai ter que remover aquelas índoles do passado, aquela forma de existir. E tem que haver renúncia, e ninguém quer renunciar a nada. Aqui está Pitágoras, filósofo socrático e matemático da Grécia Antiga. Educai as crianças para que não seja necessário punir os homens. Veja que frase. Vai ter que punir os homens que não foram educados, né? Devidamente. O jurídico, o Código Civil, artigo 932. Os pais são responsáveis pela reparação decorrente dos atos ilícitos praticados pelos filhos menores, justamente porque sobre eles exercem o poder familiar, sendo que, dentre as várias obrigações, está o dever de vigilância. Quer dizer, os filhos menores, os pais têm responsabilidade. Imagine se não é bem tratado, bem criado o filho, o que acontecer na sociedade, o pai vai ser cobrado. Aqui temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 3º, assegurando-se, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Isso no Brasil é utopia ainda, né? Totalmente sonho. Religioso. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Ele nos diz, referindo-se à formação do caráter humano, diz que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Meu pai dizia, costume de casa vai à praça. Quem é educado de tal maneira em casa, vai na sociedade vai estar daquele mesmo jeito. É o que ele aprendeu, não vai fazer diferente. A geração de um corpo humano, para que nele se instale um espírito, é uma decisão grave, pelejada de implicações e consequências. Nossos filhos são espíritos. Representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais e que estamos propondo receber, criar e educar, oferecendo-lhe nova oportunidade de vida. Veja que responsabilidade. Receber um ser, e nós não temos visão dele ainda, para criar, educar, cuidar da melhor forma. Então, é uma responsabilidade muito grande que temos que prestar conta depois. Livro dos Espíritos, questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade?
é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, um grandiosíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Essa é a cobrança que todos teremos. Porque nós não nascemos para ser bons, caridosos somente. Nós temos essas obrigações correlatas da vida. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E aqui, eu diria, os espíritos que nos chegam como filhos buscam um caminho de luz para evoluírem. Que sejam todos recebidos com amor. Paz e luz. Muito obrigado. Luiz falou exatamente da família, dos deveres. Realmente, os nossos laços, eles são mais do que consanguíneos. Nossos laços são laços de muito tempo de experiência no mundo como espíritos. Então, eu sempre falo que tem pessoas que querem ser pai, querem ser mãe e ficam esperando um filho nascer do próprio ventre. Mas qualquer irmão que a gente acolha, que a gente dê carinho, é o nosso filho. Porque hoje ele é um filho. Ontem ele foi um pai, foi um irmão, foi uma mãe, porque espírito não tem sexo. Muito se vê hoje as pessoas darem muito carinho aos animais e não tem carinho de dar para dar a uma criança. Evidentemente que bicho não reclama, não pede cartão de crédito, então é fácil dizer que eu sou o pai, uma mãe de um gato e de um cachorro. Então, eu tenho um gato, viu, gente? Sou louca pelo gato. Se disser que é feio, tá brigando comigo. Mas a gente tem que entender que é um gato, não é uma pessoa. Então, se você tem um filho adotado ou do próprio ventre, ele é seu filho, porque ele foi dado para ser cuidado. E aí é missão, é comprometimento, é um filho. Bem, a palestra, tudo foi dito. Agora, para a gente finalizar, eu vou passar para Fidelis para fazer a prece inicial para a gente encerrar essa primeira etapa. Oh, desculpa, a prece final. Deus Todo-Poderoso, de bondade e misericórdia, agradecido, Senhor, nós estamos por mais esta palestra da noite de hoje, agradecido à espiritualidade amiga desta casa de trabalho, a que proporcione a gente muita paz, muito amor, muita felicidade para cada um de nós, e retornando aos nossos lares na santa e divina paz. Passa a palavra para a irmã, que assim seja. Bom, quem quiser tomar um passe, estamos aí na sala. Boa noite a todos, muita paz, que Deus os abençoe e que vão em paz para seus lares. Assim seja.